uma curiosidade, né, sobre a questão da violência. Na média global, a mulher vive 4,43 anos a mais do que o homem, mas no Brasil esse percentual, esse índice é de 7,1. Em Sergipe isso cai, eu não trago aqui, mas assim, os dados do IBGE é de 8 anos a menos aproximadamente, o homem vive a menos que a população feminina. Em 2017, 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estavam no Brasil, e aí a gente tem a nossa cidade de Aracaju aqui, em 18º. As causas de violência autoprovocada, que a gente chama de suicídio, né, aproximadamente 11 mil pessoas, em média, por ano no Brasil, representando a quarta maior causa, né, de morte entre 15 a 29 anos. Na população masculina, a terceira maior causa, entre 15 a 29 anos. E nas mulheres, a oitava maior causa, entre 15 a 29 anos. Né? A gente tem aí 65,6% dos óbitos nessa faixa etária de 15 a 29 anos. São por causas externas. Né? A nossa juventude aí, tanto as questões de violência como acidente, também nesse fenômeno que é o suicídio, a violência autoprovocada. E aí o Brasil ele registrou um aumento de 16,8% da taxa de mortalidade por suicídio, né, entre 2007 a 2016. Né. Sobre essa questão do suicídio, a população masculina ela tem mais êxito no evento do suicídio, a mulher tenta mais, mas o homem é que tem mais êxito por conta do método que é utilizado, né? O enforcamento é o meio de morte do suicida principal, mas aí a gente tem seguido da intoxicação, que é o pesticida, né? Intoxicação exógena, que pode ser pesticida, pode ser alguma medicação ou uma substância de um detergente, um alvejante, enfim, ou isso associado. A gente tem em terceiro método, a arma de fogo, e em outros, que aí é 12%, fica a questão do afogamento, atropelamento, que às vezes isso não fica tão bem claro na notificação. A notificação é muito importante para que a gente tenha esse material, esse dado importante para que a gente faça as intervenções, as ações de saúde voltadas para a população específica, né? Dependendo da idade. O enforcamento é o principal meio de mortes, né? Suicídio. Eu estava nessa aqui. E aí a gente tem a lesão provocada por intenção e enforcamento como a principal. Em segundo lugar, a gente tem a utilização de substâncias, né, tóxicas. E pode também, além dos pesticidas, também pode envolver medicações, né? O excesso, a superdosagem de medicação ou até a utilização de álcool e outras drogas também, com esse intuito do suicídio. E a lesão aí por arma de fogo, ela vem em terceiro, né? Terceiro meio. Questão dos acidentes, o óbito no Brasil, né? Tem essa linha do tempo aqui, 2009 a 2016. Sergipe. Sempre 2017 foi o último ano aí do nosso monitoramento. Teve uma redução, mas mesmo assim esse índice, né, esse valor ainda é muito alto, né? Esse comportamento no trânsito, e aí envolve mais assim os acidentes de moto, né? Óbitos em percentuais por acidente, no nível do Brasil. A gente vê aqui que os veículos, a motocicleta, ela está sempre, né, em níveis bem altos. Temos o pedestre e também temos o ciclista.
a nível de Sergipe, né? Temos aqui o motociclista também envolvido em acidentes. A gente tem várias campanhas, né, da pessoal de trânsito, de conscientização das pessoas com relação às regras de trânsito, né, à conduta na via pública, campanhas educativas, temos as ações educativas desses profissionais, né, um acidente de moto também, com veículo, pedestres e ciclistas, né. Álcool e direção, essa foi uma pesquisa da Vigitel, em 2018, ano passado, sobre o percentual de homens e mulheres que referiram conduzir veículo motorizado após consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica. Então, a gente tem aqui nossa capital. Essa pesquisa da Vigitel, ela está lá no site do Ministério da Saúde e ela foi feita com as capitais, né? Com as capitais do Brasil. Eu fiz aqui um recorte das capitais do Nordeste. Bom, esse é um eixo que é bastante desafiador, né? Por conta desse estigma, né? Essa relação de gênero também, sobre a masculinidade, essa coisa da concepção, do conceito, enfim. E aí a gente tem a atenção à saúde ainda pautada pelo viés biomédico, né? E essas questões, elas podem ser resolvidas, podem ser diminuídas, não apenas pelo médico, é uma questão que não é tratada, né, nesse nível, mas que chega nesse nível biomédico por conta das consequências que esse comportamento violento, tanto na relação interpessoal, como na relação no trânsito, o médico, sim, a unidade de saúde, o serviço de saúde, ele recebe essa população para restabelecer, né? Mas precisa ser trabalhada as questões da cultura de paz, a não utilização da violência para a resolução de conflitos, né? Mas a utilização do diálogo, da conversa, para a prevenção de violência entre essa população. A gente tem alguns modelos de programas de saúde onde já tem esse espaço para trabalhar essas questões, não somente a da violência, né? Tem o PSE, o Programa Saúde na Escola, a necessidade de aprofundar esse debate relacional de homens, masculinidade, gênero, saúde mental, uso abusivo, ainda que é um tabu, e violência, né? Sei que dentro das instituições de ensino e de saúde, né, a gente sempre fica se questionando sobre essa nossa condição de levantar esse tema, de trazer esse tema e fazer essa discussão para melhor entendimento, compreensão, conscientização dessa população para melhorar ou diminuir esses níveis, né, de incidência da violência e de acidentes. Essa resistência em se perceber que o homem é mais vulnerável, né, à violência, seja como autor ou seja como vítima. Essa resposta, essa necessidade de resposta, de que tem que ter uma resposta à altura, né, e não há outro meio de responder a determinados eventos ou situações, a trabalhar as questões de violência diante de toda a sua diversidade, seja a violência patrimonial, física, emocional, psicológica, enfim, esse é um desafio e precisamos também da população em geral, dentro das suas possibilidades, das culturas que as famílias possam ter, nesse espaço de diálogo. Doenças prevalentes na população masculina, a gente busca fortalecer a assistência básica no cuidado à saúde dos homens, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores de risco das doenças e dos agravos à saúde. Bom, a gente tem programas, né, o Hiperdia, a gente tem o controle à hipertensão, a gente tem o grupo diferentes para tratar questões específicas que é da população geral. A população masculina
tem uma certa dificuldade de adesão a esses programas, né, a estar junto, principalmente assim, com as mulheres para discutir e falar sobre essa relação com o cuidado. Isso não é uma regra geral, evidentemente, a gente tem homens que participam desses grupos, essas rodas de conversa, de forma bem tranquila e bastante ativa, né, participando, dando inclusive sugestões sobre o cuidado. Bom, mas aí a gente tem algumas determinantes, né, com relação às questões das doenças prevalentes na população masculina. Temos as desigualdades sociais, as diferenças no acesso aos bens e serviços, a baixa escolaridade, a desigualdade no acesso à informação, a fatores de risco modificáveis, tabagismo, alimentação inadequada, inatividade física e consumo de álcool e outras drogas. Então, são determinantes sociais que acabam favorecendo que o homem ele não ultrapasse essas barreiras, essas dificuldades desses determinantes sociais. Por conta de, assim, há também, do outro lado, um grande estímulo para que haja um consumo de bens e serviços, né, de diferentes também qualidades, né, dependendo dessa questão da condição social de cada um, da questão da escolaridade, da informação, do conhecimento, né, e essas doenças que têm causas evitáveis, elas estão dentro desse ciclo, né? A questão da atividade física, da alimentação, da necessidade de rever alguns padrões de comportamento, de pensamento, que levam à preocupação, ao aborrecimento, ao estresse, que nem sempre é possível o homem, por conta do papel que ele exerce dentro do núcleo familiar, ele ter talvez um certo privilégio, já visto que a mulher ela fica com múltiplas tarefas, né? Mas eu não falo especificamente sobre essas questões de atividades, de tarefas, mas da dificuldade que certos homens têm de falar sobre determinados assuntos, né? E as mulheres elas têm maior articulação, né, na sua comunicação para falar sobre diferentes temas. Nesse sentido, a gente, enquanto as doenças, a gente vê a questão da alimentação, a questão da obesidade, do colesterol, do álcool, do estresse, como eu estava falando, sedentarismo, do fumo, do sal, da hipertensão e da alimentação, né? E são determinantes para a morbidade, né, dessa população. Bom, as principais causas da mortalidade da população masculina. A gente tem as causas externas, novamente, aí a gente trazendo esse tema. A gente vai ver e ver isso ao longo de toda a apresentação sobre as causas de doenças e de mortalidade. E a gente tem como segunda causa determinante as doenças do aparelho circulatório, a hipertensão, o infarto, o miocárdio, os AVCs. A gente tem as neoplasias, né, os tumores malignos. A gente tem as doenças do aparelho digestivo. Isso também segue na população de Sergipe, com a mesma sequência, né, das morbidades ou das mortalidades, das causas de mortalidade. A nível de Sergipe, novamente, a população de 20 a 59 anos. E aí a gente tem um percentual, né, de óbitos por doença do aparelho circulatório, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, hemorragia intracerebral. A gente tem aqui a nível de Brasil ainda, doença do aparelho circulatório, um percentual de óbitos por neoplasia, a nível de Brasil.
a nível de Sergipe, na população masculina. E aí, quando a gente considera esse recorte de 20 a 59 anos, a gente não aparece aqui o câncer de próstata, né? Mas tem uma população específica, um recorte da faixa etária. Entrando agora na questão do câncer de próstata, que geralmente as pessoas têm algumas dúvidas, que vê os óbitos, né, por neoplasia em homens de 20 a 59 anos. A gente vê que o câncer de próstata ele está ali, lá aqui no final. Existem outros câncer, né, ou tumores, que são que acometem mais a população masculina nessa faixa etária, de 20 a 59 anos. Né? Neoplasia do aparelho pulmonar, né, digestivo. Os óbitos por neoplasia em Sergipe, né? A gente vê aqui o câncer de próstata também. Bom, a gente pegou aqui, eu peguei um recorte de 20 a 80 anos ou mais de Sergipe, e aí a gente já percebe que a neoplasia maligna da próstata ela tem um número elevado, porque a partir de 50 anos esse índice ele já começa a aumentar, e aí uma tendência bem de crescimento, né? Fatores de risco, a pessoa com 55 anos ou mais, ou que também tenha um histórico na família de câncer, ou também tenha o sobrepeso e a obesidade. Então, são fatores de risco que precisam estar atentos e buscar fazer o exame preventivo. Bom, esse exame preventivo, ele assim, não diz respeito somente ao PSA, né? Existe uma nota técnica do Ministério da Saúde, em conjunto com o Instituto Nacional do Câncer, sobre a não utilização do exame do PSA como o único exame para o diagnóstico do câncer de próstata. Por conta de algumas questões que a gente vê, né, isso foi feito um estudo e o rastreamento da aplicação desses exames em rastreamento, indivíduos saudáveis, eles não é o indicado, porque além do gasto que se tem com esses exames, eles podem levar a resultados falsos positivos. O ideal é fazer o diagnóstico precoce, destinado a uma população que já tem aqueles fatores de risco que eu apresentei na lâmina anterior. A questão da idade, a questão do histórico familiar, a questão da obesidade. E aí você tem, né, as chances de cura dentro dessa faixa etária, desse período, é a sobrevida e a qualidade de vida do paciente. Além das condições favoráveis, né, para a relação efetividade e custo desse tratamento. Existe uma pesquisa internacional onde aproximadamente 1.000 homens foram avaliados, né, e nesses 1.000 homens, 200 eles foram diagnosticados como tendo o câncer de próstata. Desses 200, apenas 8 homens tinham o câncer de próstata. Mais 20 desses 200, eles fizeram o tratamento, tomaram a quimioterapia, a radioterapia, para tratamento desnecessário. Então, a pessoa ficou exposta, né, tomou medicações fortíssimas, comprometendo mais ainda a saúde. Fez biópsia, o que pode acarretar infecção, né? Então, há uma recomendação do Ministério da Saúde, inclusive da Organização Mundial da Saúde, com relação à não utilização do exame do PSA para rastreamento, e sim diagnóstico precoce dentro de uma população específica, a partir da questão da faixa etária ou do histórico familiar. A gente tem aqui os óbitos por doenças a nível de aparelho digestivo, né, que é a quarta causa da morbi e mortalidade da população masculina.
a doença da cólica de fígado, cirrose e a pancreatite. A nível de Sergipe, também a gente tem a doença alcoólica do fígado, a fibrose, os óbitos por diabetes, né, os homens sendo mais afetados pela questão do diabetes, por conta dessa questão da alimentação, da atividade física, né? A gente tem a frequência de óbito do diabetes, a população sergipana, no recorte de 20 a 59 anos. Bom, aqui a gente passa para o eixo paternidade e cuidado, onde o objetivo é sensibilizar os gestores, profissionais de saúde e a população em geral sobre os benefícios do envolvimento ativo dos homens, desde o planejamento reprodutivo, passando por todas as fases da gestação, parto e cuidados com o desenvolvimento do filho, destacando como esta participação pode trazer saúde, bem-estar e fortalecimento de vínculos saudáveis entre criança, homens e suas parceiras, né? E a gente traz como os benefícios, isso já tem inclusive pesquisas que comprovam efetivamente que os homens passam a cuidar melhor da sua saúde quando se envolve nessa paternidade. Ele não ajuda, né? Não se trata de ajudar a esposa, mas assim, participar, né? Fazendo algo por ela e pelo bebê e por si também. E dessa forma, os homens, em pesquisa, foi comprovado que adoecem menos. Ele abandona hábitos prejudiciais, né, como tabagismo, podem abandonar, abandono de drogas, evitar o comportamento, né, o comportamento delinquente, a participação em gangues, né, em grupos, repensando, né, a questão da perspectiva de vida, né, e a formação da família, né, nova configuração da família, um novo membro que chega à família, sente mais satisfeito com a vida. As mulheres, os benefícios, mais apoiada emocionalmente, menos estressada, tem melhor qualidade de vida. A criança, com apoio afeto de uma figura paterna, são mais seguras, mais protegidas da violência, lidam com as tensões da vida com maior facilidade. Isso vai repercutir na socialização dessa criança, né? A gente tem a lei que fala sobre o direito do homem, né, que é a lei 13.257, é um marco da primeira infância, que fala sobre a licença paternidade, né, que é um ganho para os pais, e precisa ser um ganho de forma efetiva, né? E acredito que essa efetividade desse ganho, ele só vai se dar desde que o homem ele se envolva e tenha essa paternidade ativa, que utilize esse momento de estar com a família, com a esposa e com o filho, numa relação de cuidado, e de que esse cuidado, ele, como a gente viu nos benefícios, ele também é beneficiado, né? Algumas empresas cidadãs que participam desse programa, né? Que é um programa a nível federal, a nível nacional, onde algumas empresas elas participam, ela tem aí alguns benefícios fiscais, né, um imposto com base no lucro real, sendo a maioria de nível médio ou grande porte. Aqui em Sergipe a gente tem 147 empresas que participam desse empresa cidadã, onde o trabalhador ele tem esse direito assegurado da licença paternidade. Claro que existem alguns critérios, né? Ele precisa comprovar para ter essa licença paternidade, essa inserção ou adesão ao programa lá da consulta, da estratégia da consulta do pré-natal do pai e parceiro. Tem que ter uma regularidade aí nesse acompanhamento da gestante. Não ir apenas lá até a unidade, deixar a esposa e ficar na rua de frente, mas assim, fazer a sua consulta também, que ele tem direito, né? Fazer os exames, a avaliação bucal, a regularidade da vacinação.
Ainda nessa lei, a gente tem o direito, né, dos pais a faltar 2 dias para acompanhar as consultas, exames durante a gravidez, né? A gente também tem o direito do pai, o ano, um dia por ano, para acompanhar o filho até 6 anos em consulta médica. A gente tem a lei do acompanhante, que é a esposa, ela pode indicar, né, o próprio esposo ou na inviabilidade, na impossibilidade dele poder participar, né, desse momento do parto, ou esposa, né, também, haja vista as configurações de família que a gente existe hoje na sociedade, dessa parceira, dessa esposa, ela poder também acompanhar, ou um familiar, a mãe, a irmã, poder também estar presente nesse momento. A nossa Constituição, né, na sua origem, ela traz a licença paternidade 5 dias. Para além desses 5 dias, as empresas que tiverem cadastrada, né, empresa cidadã, elas têm uma ampliação assegurada também por lei. As vantagens da ampliação da licença maternidade, assim, no cumprimento efetivo, né, o homem que ele se engaja, ele tem esse envolvimento com a paternidade, a igualdade de gênero, né, o homem ele pode também ter esse cuidado com o bebê, né, é uma questão, claro, de interesse, de disposição, a divisão de tarefas em casa, para que durante o momento da recuperação da esposa ele possa estar ajudando, contribuindo, né? Geralmente acontece de um familiar vir dar esse suporte, a mãe, a irmã, e o esposo geralmente ele fica meio que de lado, aparece no momento da gestação e depois que a mulher tem o filho, somente em poucos momentos que ele participa dessa interação mãe-bebê. A prevenção de doenças, né, como já foi falado, né, esse bem-estar, ele, ele possibilita ao homem a questão da resistência do sistema imunológico a doenças, né, a maior desenvolvimento cognitivo das crianças, essa questão da fala, do andar, da socialização com outras crianças em escolas, a promoção do autocuidado, importantíssimo, o homem ele está atento à promoção do autocuidado. Às vezes que hoje o homem, nessa busca pelo autocuidado, ele cuida melhor da sua aparência física, né, da sua visual, e tem coisas que o homem antes não buscava, né, como um aspecto da sua vaidade, da sua beleza, hoje os homens já fazem, né, tanto semelhante ao que as mulheres fazem para cuidar do seu corpo, da sua higiene, enfim. Melhor desempenho escolar das crianças, melhor taxa de delinquência, a presença do pai de forma respeitosa e consciente com relação a essa participação. O estímulo à amamentação, é importante a presença do pai e esse estímulo à amamentação, né? Essa não concorrência, dar atenção com o bebê, esse entender e apoiar a esposa, dar esse apoio, esse suporte, essa tranquilidade para que a mãe possa produzir esse leite e haja vista que se houver alguma dificuldade, tanto por conta de aspectos físicos, né, dessa mama, tá também apoiando, né, essa esposa, né, essa mãe.